Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Nós já sentimos a presença do nosso Deus e quero já aproveitar essa oportunidade para parabenizar todas as mães. Que Deus continue abençoando sua vida, enriquecendo com sabedoria, graça, inteligência, para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, liberando sempre uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, porque você, mãe, é guerreira, você está gerando filhos para impactar outras gerações. Então, que a bênção do Senhor te alcance todos os dias da sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, no capítulo 2. Eu quero aqui já agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Zé Viana, missionária Eliane. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado pela confiança, pastor, de estar ministrando nessa noite. Deus sabe que esse dia é um dia bem difícil, mas o Senhor tem alegrado o meu coração. A Ele a honra, a glória e todo o louvor, porque Deus cuida de nós, né? Glória a Deus por isso. E assim diz a palavra de Deus. No capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 10. E foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que se lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? A filha de Faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó. E ele tornou-se seu filho. E ela chamou seu nome Moisés e disse: porque o tirei da água. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Nós vemos que muitas mães na Bíblia foram tão relevantes a ponto do Espírito Santo impulsionar homens para mencioná-las em obras que elas já haviam efetuado e que marcou muitas gerações. Hoje nós queremos falar sobre Joquebede. Eu creio que essa passagem é bem conhecida do povo de Deus, mas Deus tem uma palavra para a sua igreja. Porque eu creio que você não veio aqui simplesmente porque era um culto de homenagem ao Dia das Mães. Você veio aqui porque Jesus está neste lugar. Você veio aqui porque você também quer ouvir a voz do Senhor. Você veio aqui porque você quer adorar ao Senhor, e você já fez isso. E aqui nós estamos diante dessa passagem bíblica. A Bíblia diz que o povo hebreu entrou no Egito através da influência que José tinha. Nós entendemos que José, ele foi governador do Egito, e naquele período de fome, de escassez, que eram de 7 anos, a sua família precisava dos recursos e de mantimentos que havia no Egito. E quando Faraó descobriu que a família de José estava ali, ele então concedeu terras para que aquele povo ali habitasse. E a Bíblia diz que eram apenas 70 pessoas. Mas nós cremos também que havia uma promessa de Deus para a vida daquele povo. Porque Deus falara a Abraão que a sua descendência seria incontável. Talvez como
a grande areia do mar, que seriam incontáveis, e as estrelas do céu. E aqui no capítulo 1 nós vemos que a história está nos contando que esse povo cresceu, frutificou, e aumentou e multiplicaram-se, tornaram-se grandemente forte, e a terra se encheu deles. Passaram-se os séculos. Alguns faraós conheceram José, a história de José e a influência de José para o Egito. Mas a Bíblia está nos dizendo que existia um faraó desse tempo, que nós vamos aqui caminhar com vocês. Ele não conhecia José, nem conhecia aquilo que José havia feito. Mas como o povo se multiplicou e cresceu muito e se fortaleceu muito, esse faraó estava se sentindo ameaçado por aquele povo. A Bíblia diz que ele entendeu que esse povo estava sendo tão poderoso, mais do que o povo do Egito, que se viesse uma guerra, aquele povo lutaria contra o Egito. Então esse faraó estava criando meios para impedir o crescimento do povo. E a Bíblia nos diz que esse povo era um povo que crescia e se fortalecia. Mas Faraó, entendendo isso, começou então a escravizá-lo, a colocá-lo trabalhos pesados, tentando fazer com que aquele povo se amargurasse, que a sua alma ficasse amargurada. Mas eu quero já entrar aqui naquilo que Deus já quer falar para nós. Irmão, se você em algum momento está vivendo um tempo de crise, um tempo de perseguição, um tempo de aflição, porque o inimigo está tentando impedir o teu crescimento, o inimigo está tentando fazer com que você avance, eu quero dizer para você que é tempo de se levantar e avançar, porque a palavra de Deus nos diz que quanto mais esse povo era ameaçado, quanto mais esse povo era oprimido, quanto mais esse povo era afligido, mais eles cresciam. E o que me chama a atenção, irmãos, porque não foi alguém que estava ouvindo lá no meio do povo hebreu que eles estavam se fortalecendo, porque se viesse uma luta, uma prova, se viesse uma batalha, eles simplesmente lutariam contra o Egito. Eles não falaram isso de hipótese alguma foi ouvido pela boca dos hebreus. Isso foi uma conjecturação da mente de Faraó, uma mente doentia, uma mente de um tirano que tinha o desejo de oprimir o povo de Deus. Olha o perigo de muitas vezes a gente querer imaginar, quando Deus está levantando alguém, quando Deus está dando dons, talentos, ministérios, quando Deus está impulsionando alguém a crescer no reino de Deus, ou até mesmo no ambiente de trabalho, em lugar que Deus te colocou, porque Ele te colocou para você crescer, multiplicar e fazer a diferença. E muitas vezes alguém fica dizendo, está querendo aparecer, alguém está querendo tomar o lugar, alguém está querendo simplesmente mostrar que tem capacidade, ou que tem um poder de alcançar um lugar maior e melhor, e justamente começa a mostrar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Mas Deus, Ele sonda o coração. Ele sabe que a motivação do povo não era essa. E Deus está dizendo para você nesta noite, aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos, e você está enfrentando batalhas, e muitas vezes palavras que têm entristecido o teu coração. Eu quero dizer para você se alegrar, porque isso é crescimento. Isso está provando que Deus está na sua vida e está dando velocidade para você chegar em lugares que talvez você não imaginou, mas o Deus do céu escreveu a tua história para você conquistar, para você avançar, para você chegar no lugar que Ele quer que você chegue. E Faraó muitas vezes, irmãos, tem esse prazer de oprimir. Mas o que me chama também a atenção, que nos nossos dias, porque eu já vivi isso, é autoridade ou lideranças tóxicas, lideranças que oprimem, que humilham, que muitas vezes quer matar os teus sonhos. E quando isso acontece, muitas vezes nós adoecemos. Nós somos uma geração que quando algo não é satisfatório e muitas vezes nos fere e nos machuca, nós sofremos. Às vezes se cria pânicos, crises de ansiedade, depressões por ambientes tóxicos.
E isso nos paralisa. Isso nos trava. Isso impede que nós venhamos caminhar. Mas sabe o que eu aprendo com esse povo? Que quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Quanto mais estavam ali querendo paralisar a caminhada deles, mais eles trabalhavam com gosto, mais eles tinham prazer naquilo que ele estava fazendo. Não era Faraó que ia impedir eles de caminhar, não era Faraó que ia impedir eles de conhecer aquilo que Deus já havia lá falado para Abraão. Eles iriam frutificar e multiplicar sim. Irmãos, não pare. Às vezes tem pais e mães que estão parando na caminhada porque a sua casa talvez esteja vivendo em crise, em conflito, e você não tem força para caminhar. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não ache a guarda, não abra muitas vezes legalidade para que você fique prostrada e o inimigo se andando dentro da sua casa. O inimigo está tocando nos teus filhos, aí é que você tem que se levantar. Vai para a oração, vai para o jejum, vem para os cultos, vem para a terça-feira que tem orações específicas para as famílias, tem uma palavra poderosa. Mas tem muita gente que está se sentindo tão fraca porque está olhando para as circunstâncias. Jesus está dizendo: não é tempo de parar, é você que ele quer usar lá dentro da tua casa para fazer com que o inimigo bata em retirada e a glória e a presença de Deus habite dentro do seu lar. Aleluia! A Bíblia diz que ele não conseguiu. Ele quis pôr limite, mas Deus é um Deus ilimitado. Deus sempre chega primeiro na nossa história. E já que ele não conseguiu, ele então traz uma segunda tática. A Bíblia fala que ele simplesmente convoca duas parteiras que têm o nome de Sifrá e de Puá, e diz para elas que, como elas faziam um trabalho de parteira, era para elas, quando as mulheres hebreias estivessem dando um filho, estivessem dando a luz, elas simplesmente matassem os meninos e deixassem as meninas viverem. E eu paro aqui só para dizer para você: essas mulheres, Sifrá e Puá, nos representam. Representa o povo de Deus. Sabe por quê? Porque elas temiam ao Senhor. A ordem foi dada por um soberano. A ordem foi dada por Faraó, uma autoridade máxima. Mas essa mulher, essas mulheres realmente resolveram agradar a Deus e desagradar os homens. Elas simplesmente resolveram obedecer a Deus e não obedecer à voz de alguém que queria matar uma semente, que queria matar uma geração. Irmãos, isso é tão sério que quando nós entendemos que o papel de uma parteira era amparar, era apoiar no momento do nascimento, era dar apoio emocional, era ajudar a trazer a vida e não tirar a vida, estas mulheres simplesmente entram na casa das hebreias e ajudam essas crianças a virem ao mundo. E quando o Faraó pergunta por que as crianças estão vivendo, porque os meninos, porque ela não fez o trabalho que a qual ele tinha pedido, então ela diz que as egípcias, elas são mulheres fortes. As mulheres hebreias, elas são fortes, elas dão a luz antes que as parteiras cheguem. Aquelas mulheres, elas tinham essa missão de apoiar, de trazer a vida àquelas crianças, dando apoio emocional para as mães. Irmãos, Deus tem dado uma missão para nós. Deus tem levantado-nos para este tempo, para que nós venhamos realmente ser como essas mulheres. Porque o papel delas era abençoar. E o papel também nosso é abençoar vidas. E quando essas mulheres simplesmente se colocam nessa posição, Deus está falando: é melhor obedecer a minha ordem do que obedecer a ordem de um homem. Porque quando queremos obedecer, Deus, ele se afasta e deixa de nos abençoar. Porque estas mulheres, elas foram abençoadas por Deus, porque temiam o Senhor. Não deixou simplesmente que uma ordem humana tirassem elas do propósito.
E eu quero perguntar a quem nós estamos realmente servindo, a quem nós estamos realmente obedecendo. Tem tantas pessoas que Deus coloca em determinado lugar que é para ser bênção. E essas pessoas às vezes estão se contaminando com ordens de homens que estão indo contrário à vontade de Deus, prejudicando até aqueles que são chamados para o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, quando coloca algo nas nossas mãos ou na nossa vida, Ele garante. Não precisa você temer ao homem só porque é uma autoridade. Eu quero dizer para você, se você for fiel no pouco, se você for temente a Deus, se você tem comunhão com Deus, eu quero só liberar uma palavra para você. Descansa o seu coração, porque Deus não vai deixar você ser prejudicado, porque você é honesto, porque você é íntegro e porque você ama o Senhor e é fiel a Ele. E tem muitas pessoas que estão entristecendo o Espírito Santo, porque sabe que é errado e está fazendo. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Deus colocou pessoas ali para ser luz e não trevas. Deus colocou você nesse lugar para você se posicionar. Porque muitas vezes Deus nos coloca à prova só para nos testar, só para nos provar a nossa fé e saber se nós realmente estamos andando de conformidade com o que a palavra nos diz. E essas mulheres, elas simplesmente temeram o Senhor. E o que a palavra de Deus nos diz, que eu acho muito interessante essa palavra, lá em Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não temas, porque tudo aquilo que está se levantando contra você, há um Deus do céu que anula todo o projeto do inferno, todo o plano do diabo, tudo aquilo que vem para roubar a tua alegria e muitas vezes fazer você ter um pouco mais de fé, e a fé parece que fica pequena. Deus está dizendo: acrescenta essa tua fé, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua casa. Deus aqui está falando, irmãos, para nós, porque você e eu não podemos trocar aquilo que Deus já nos deu. Deus nos deu dignidade, Deus nos deu uma herança, Deus nos deu uma vida íntegra e correta. E é isso que Deus exige de nós em qualquer das circunstâncias. Que voz você está ouvindo? É a voz de Deus? Ou é a voz dos homens? Faraó teve novamente fracasso nas suas investidas. E a terceira ordem de Faraó foi que todo filho que fosse nascido fosse lançado no rio Nilo. E quando a gente vê essa ordem, irmãos, eu fico me reportando como mãe, como estavam essas mulheres que estavam gerando nesse tempo. Era um tempo difícil de ter filhos, era um tempo difícil de você gerar, quando havia uma sentença de morte ali sobre você. Eu fico imaginando como estavam essas mães inquietas, ansiosas, pedindo: Deus, por favor, que não seja menino, que o que eu estou gerando seja uma menina. Não tinha ultrassonografia naquele tempo, então eram 9 meses de expectativas, e muitas vezes de lágrimas, e muitas vezes de choro. E isso trazendo o quê? Desordem emocional. Isso trazendo falta de paz. Porque eles estavam cercados por inimigos poderosos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se por um momento você está vivendo também cercada por inimigo, isso está tirando a tua paz, o teu sono, a tua tranquilidade. Meu irmão e minha irmã, descansa no Senhor, porque Deus não deu a última palavra nessa situação. Porque lá em Miqueias 2:1 diz que quando aquele povo
Na verdade, Miqueias 2:1 diz: ai daqueles que na sua cama planejam maldade e tramam mal, que quando amanhece o dia executam seus planos malignos, pois está no poder das suas mãos. Pessoas que não dormem, não descansam, porque a sua mente está maquinando mal. Eu quero te dizer que os teus inimigos estão se cansando porque não dormem, porque tramam mal. Mas Deus está dizendo: eu te dou sono reparador. Você tem um sono tranquilo. Enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você dorme, eu quebro o laço. Enquanto você dorme, eu envio anjos poderosos para guardar a tua casa, para guardar a tua vida, para guardar a tua família. E a função do inimigo é trazer desequilíbrio emocional. A função do inimigo é trazer desestrutura. Mas eu quero dizer para você: você tem um Deus. Quando tudo está difícil, dobra o seu joelho, fala com Ele. Ele é teu amigo. Ele é bem presente no momento da angústia. Ele quer ouvir a tua voz. Porque mesmo, irmãos, quando o inimigo dá uma ordem, Deus, Ele dá uma outra ordem maior e melhor. Porque Ele não te deixa, Ele não te desampara. Ele tem dito: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Era uma ameaça constante. E é dentro desse contexto que surge uma mulher, Joquebede, que o seu nome significa Jeová é a sua glória. Uma mulher cheia de atitude, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de fé, uma mulher ousada, mas uma ousadia do Espírito Santo, que justamente não se prostrou diante de uma situação terrível. Ela era casada com um homem da casa de Levi, chamado Arão. E eu quero dizer para você que esta mulher, ela traz lições preciosas para a nossa história hoje. Joquebede, ela tinha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus tem direcionamento. Não anda por conta própria, anda por fé e não por vista. Essa mulher andou por fé em um tempo muito difícil. Joquebede estava vivendo sempre alerta, porque ela engravidou. E eu fico imaginando que do lado de fora da casa, talvez ela estivesse ouvindo gritos de mulheres hebreias, choro de mulheres hebreias, que estavam tendo seus bebês e eles sendo tirados delas e lançados no rio. E Joquebede, essa mulher que em um cenário de aflição, ela cria que Deus não anula uma promessa que foi feita ao seu povo. Quando a gente olha para este texto, nós vemos que o quanto ela foi corajosa, porque ela estava contrariando uma ordem de Faraó. E ela entendendo que, grávida como ela estava, esse bebê para nascer, e o medo cercando a sua alma, mas ela confiou em Deus. Ela confiou naquele que sempre traz uma resposta positiva e favorável no momento da dor, no momento da aflição. Porque o inimigo, ele não quer, irmãos, ver você feliz e avançando. O inimigo, ele quer roubar a tua alegria, a tua paz, quer roubar a tua alma, quer entrar na tua casa, quer roubar os teus filhos. Isso me faz lembrar de uma mensagem que nós pregamos aqui numa terça-feira, lá em 1 Reis 20. Quando Samaria estava cercada pelos inimigos, eram 32 reis de exércitos inimigos cercando Samaria, que tinham um exército bem resumido, eram fracos diante daquele exército poderoso. E Ben-Hadad manda dizer a Acabe: eu quero a tua prata, eu quero o teu ouro, eu quero as tuas mulheres e eu quero os melhores dos teus filhos. E Acabe, com medo daquele exército, ele diz: olha, eu também me entrego também os meus filhos, entrego a minha prata, o meu ouro, entrego também as minhas mulheres. E Ben-Hadad, o inimigo tão ferrenho do povo de Deus, achou muito fácil, porque Acabe não reagiu àquela ordem daquele inimigo. E aí ele manda dizer: olha, amanhã eu vou enviar os meus servos,
os meus soldados, e eles entrarão nas casas, e tudo que for de valor será meu. A partir daí, Acabe começa a temer e vai procurar conselhos aos anciãos. E quando ele pede conselho aos anciãos, os anciãos dizem para ele: não ceda, não entregue, não abra mão. E Deus está dizendo: não abra concessão para o inimigo, porque ele não quer só uma coisa, ele quer tudo. O inimigo, ele quer roubar aquilo que Deus te deu, que é a tua família. Não abra concessão, porque Deus já está falando nesta noite. Clama a mim que eu responder-te-ei. Busque a minha presença que eu trarei o escape. Aleluia. E quando eles estão nessa batalha, Deus levanta o profeta e diz: olha, o exército do inimigo é grande, mas eu quero dizer que amanhã, meio-dia, eu entregarei eles nas tuas mãos. Olha que palavra de ânimo para uma geração que estava vivendo debaixo de uma opressão e de uma sentença de guerra que já estava perdida. Se Deus está dizendo para mim e para você: não abra mão, é porque Ele já tem a solução, a estratégia. Irmãos, ao meio-dia, o exército de Ben-Hadad estava ali, distraído, bebendo, todos embriagados. Enquanto o exército de Samaria estava preparado, porque a boa mão do Senhor estava com eles e a vitória foi certa. Aí eu vejo Joquebede, ela também não cede a isso. Essa mulher, ela se levanta com muita autoridade. E ela simplesmente guarda aquele menino por 3 meses. E aquele menino cresce. Era um menino formoso. E ela entende que não dá mais para escondê-lo. E o que é que ela vê? Ela vê ali um cesto. E ela betuma aquele cesto. Irmãos, olha algo que veio na minha mente quando eu estudava. A gente não vê aqui uma palavra profética, não vê um profeta falando para Joquebede. A gente não vê Deus falando com Joquebede, mas como ela tinha comunhão com Deus, ela teve uma intuição. Ela passou betume naquele cesto. E eu acredito, como uma mãe zelosa que ela era, ela também fez um teste naquele cesto para saber se era mesmo impermeável. Eu vejo que essa mulher, eu creio que ela fez também um trabalho de campo. Ela foi lá no Nilo, começou a observar o movimento, qual é o horário que as pessoas estavam ali, o que é que elas faziam. Não foi apenas, irmãos, de qualquer jeito. Olha o que Deus está falando para você, pai, para você, mãe, para você, igreja. Desperta, olha o cenário, olha o ambiente, identifica onde o inimigo está atuando, aonde o inimigo está forçando para entrar. Deus está dizendo: acorda, desperta, não fica distraído. O inimigo está rondando, o inimigo está olhando, porque a Bíblia diz que os nossos inimigos vivem ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Mas eu tenho uma boa notícia: ele apenas está rugindo como leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Alabashuri cantarabácia, remanderebassúria. Por que ter medo? Por que ficar inquieto? Por que ficar aflito? O leão da tribo de Judá está na tua vida, está na tua casa, e é ele que trabalha por você. Oh, Jesus maravilhoso. Deus só quer, irmãos, posicionamento. Deus só quer que você se levante e reaja, porque tudo já está nas suas mãos. Deus já te deu todas as ferramentas. Deus já te deu todas as armas para que você lute, para que você venha e entre na batalha e seja bem sucedido. É engraçado que quando o profeta fala com Acabe, ele pergunta: quem é que vai para a guerra? Aí o profeta diz: os jovens. Aí ele pergunta: quem vai começar a guerra? O profeta diz: é você. É você que vai começar essa guerra. Se você está aqui nesta noite, Jesus está dizendo: se posicione, que é você que vai colocar o inimigo para correr.
É você que Deus está dizendo: eu já te preparei para essa batalha. Eu já te preparei para que você seja vitorioso, vitoriosa. Pastor Oséias, não se preocupe. Deus está colocando anjo nessa situação para resolver o problema. O inimigo quer barrar, o inimigo quer colocar limite, o inimigo quer impedir o crescimento, mas o Jeová, o Deus de batalha, ele se levanta e cala a boca do demônio que se levanta para atrapalhar o crescimento do povo de Deus. Nós vamos nos alegrar junto com a vitória. Ai, Charamanarabassúria, é só mais um testemunho para nós contarmos do que Deus fez nesse ministério e nessa construção, porque o nome do Senhor será glorificado. Não tem autoridade maior do que o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de cima e é o Deus de baixo, é o Deus que dá ordem e é o Deus que diz nesta noite: sou eu que mudo os tempos e as estações, sou eu que destrono reis. Eu sou, e não há ninguém igual a mim. Oh, remancho de que abasurima devias. Oh, remancho benevassuri. Oh, decácia manai. Há uma presença de Deus, há uma glória de Deus. O Senhor está trabalhando nesta noite. O Senhor está entrando com providência em muitas vidas. Remancho de balabassúria. Anjo de cantaramahai. Oh, e Joquebede ali betumou. Aquele cesto era o que ela tinha na sua casa. A Bíblia não diz que ela foi comprar ou pedir emprestado. A gente entende que era acessível. Talvez fosse algo do cotidiano dela. E foi isso que ela usou para colocar o menino. Não sabe o que Deus fala comigo e com você? Que Ele vai usar o que você tem em casa. Deus vai dar estratégias maravilhosas. Porque Joquebede estava 3 meses com esse menino em sua casa em silêncio. Eu acredito que os vizinhos não sabiam, que talvez ninguém soubesse. E ela fazia de tudo para aquele menino não chorar, porque os soldados estavam à volta. E ela não queria perder aquilo que Deus havia lhe dado. Eu fico, irmãos, aqui pensando como foi difícil para Joquebede manter essa criança no anonimato, para que ninguém soubesse que ali havia uma criança. Mas Deus, Ele coopera, irmãos, conosco. Porque Deus está dizendo: comece, que eu termino. Coloca o teu pé que eu abro o mar. Faça alguma coisa, se movimente, saia do lugar, porque Deus quer fazer. Mas Ele não vai fazer para crente que está prostrado, sentado, desanimado. O Senhor está dizendo: comece, que eu termino. Só precisa de uma reação sua. E essa criança, naquele cesto, era o que Joquebede tinha em casa. Ela levou para o rio e deixou aquele menino ali junto, à margem. E naquele dia, a filha de Faraó foi banhar-se nesse rio. E ali estava aquele cestinho. E a criança começou a chorar. Irmãos, Deus é lindo. Deus, quando quer que uma criança não chore, Ele simplesmente faz não chorar. Mas quando Ele vê que tem um lugar certo, no momento certo, alguém que vai trazer resposta, Ele faz essa criança chorar para despertar-lhe a atenção daquela mulher. E quando ela olha e vê que era um menino muito lindo, a Bíblia diz que logo Miriam chega oferecendo ali os cuidados. Oh, mãe, Deus está nos ensinando nesta noite.
Não crie filhas para ser princesinha. Porque a gente está em um mundo tão terrível. Estamos vivendo um mundo que não é confiável. E nossos filhos estão em uma área de vulnerabilidade. Deus está dizendo: crie seus filhos para serem gente que tem posicionamento, que seja forte, que saiba se defender. O Senhor está dizendo: criem homens que sejam íntegros, filhos que sejam honestos. Não esses meninos que não têm hoje nem maturidade, homens infantis. O Senhor está dizendo: mãe, pai, prepare os seus filhos para o futuro. Não dá para ser princesinha em um mundo onde as pessoas têm um coração muito mau. Mas ensine a palavra de Deus. Porque se Joquebede não tivesse ensinado a Miriam que o tempo que ela vivia era um tempo difícil, um tempo onde havia opressão, onde havia sentença de morte, Miriam não teria sido perspicaz, Miriam não seria inteligente, Miriam não seria proativa. E muitas vezes a gente vê nossos filhinhos tão lindos, a gente quer cuidar, proteger e quer mesmo criar como um príncipe e uma princesa. Mas na nossa realidade, irmãos, não dá para a gente ficar criando filhos assim, mas incutindo a palavra de Deus na mente deles. Porque quando vier ensinamentos contrários à palavra, eles vão ter sempre um posicionamento. Eles irão professar a fé. Eles não vão se prostrar diante das ofertas que o mundo está oferecendo. O Senhor está dizendo: prepare essa geração para serem meus discípulos, para serem profetas, para serem pregadores da palavra, para que mesmo que venham alcançar lugares na sociedade, não se corrompam. Miriam tinha essa característica de ser esperta e inteligente. Crie filhos para cumprir os propósitos de Deus. E para concluir, amados irmãos, Joquebede foi chamada para cuidar do próprio filho que ela deixou ir. Deus trouxe de volta. E ela não só cuidou, como também foi assalariada. E Moisés, ele estudou toda a ciência, todo o conhecimento do Egito. Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. E amados irmãos, Joquebede venceu porque ela não se permitiu ser atingida por aquele cenário opressor e de aflição. E Deus nessa noite fala em 2 Timóteo 1,7 para todos nós, que Deus não nos deu um espírito de medo nem de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio, de equilíbrio e de autocontrole. Porque Joquebede poderia ter medo, mas a palavra de Deus está nos dizendo que Joquebede não teve medo, que pela fé os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Como é lindo alguém se posicionar em favor do bem. Joquebede, ela fez parte da galeria dos heróis da fé. E Moisés, amados, ele se tornou um grande libertador do povo de Israel. Miriam, ela se tornou uma líder das mulheres. Arão foi um grande sacerdote que ajudou muito Moisés na sua caminhada. E para concluir, até Deus deu testemunho sobre Moisés, que é tão fantástico isso, que Deus ele chama justamente Arão e Miriam e diz: olha, se tiver um profeta no meio do povo, eu falo com eles em profecia ou até em revelações e sonhos, mas com Moisés meu servo eu falo face a face. Você está entendendo o que você está gerando? É algo sobrenatural, é algo extraordinário. Você está criando um filho que você não sabe qual vai ser o futuro dele. Aquilo que Deus
Deus já planejou para a vida dele e para a vida dela. O Senhor está dizendo que essa geração será uma geração forte, uma geração temente ao Senhor. E Ele disse: se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então se mostre valente, se mostre guerreiro, se mostre corajoso, porque Deus vai fazer na tua casa. Mãe, pai, reprima a voz do choro, reprima as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. O Senhor está dizendo: haverá salvação na tua casa. Aqueles que foram para longe do Senhor, o Senhor vai trazer. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Oh, aleluia! Não trabalharão debalde, não terão filhos para calamidade, para serem infelizes, porquanto será um povo abençoado por Deus, ele e todos os seus descendentes. Receba esta palavra: não trabalharão de balde. Você não terá filho para vergonha, nem para calamidade, para ser infeliz. Eles serão felizes, eles serão abençoados, você e todos os seus descendentes. Aleluia! E os seus descendentes serão poderosos na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa geração precisa do teu filho e da tua filha. Essa nação precisa dos nossos filhos. Esse estado precisa dos nossos filhos. Essa cidade precisa dos nossos filhos. O Senhor está dizendo para você, mãe, para você, pai: se posicione. Não abra concessão para os seus inimigos. Resista a eles, porque ele fugirá de vós. Porque Deus, Ele está trabalhando por você. O que é que você está esperando? Dê um passo. Se movimente. Saia desse lugar. Saia desse ambiente. Saia dessas mesas. Saia dessas conversações que não agradam ao Senhor. Foque na tua casa. Foque aí no teu ambiente. Olha onde o inimigo já botou o pezinho e você não viu. Remanchubia surimanai. O Senhor está falando. Remanchodekebia navassurimanai. Muita gente distraído. Remancoma surimanai. Porque muitas vezes está olhando a vida do outro. Remanchobevasurimanai. Se distraindo com coisas que não edifica. E o inimigo te distraindo, entrando de fininho, mas Deus te trouxe aqui para trazer um despertamento. O Senhor está dizendo: olha para o cenário, porque tudo está dando sinal, mas tem gente que não está vendo. Enquanto tem outros que estão sempre na torre de vigia. E quando o inimigo vem lá de longe, já viu, e já entra no jejum, já entra na oração dela, já se prepara para a batalha, já se veste da armadura. E quando ele chega, o inimigo bate em retirada. Porque o anjo do Senhor está pelejando. Rei Biasurimanai. Decamanda Surimaneva Súria. Arribachai decamanai. Decamanda Suribeve Surimanai. Deus está falando. Remande decama na Súria. Oh, rebachai. Às vezes até você tem uns reflexos. Deia mandará Suri decanto. Que a tua casa não está bem. Mas o que você está fazendo? O Senhor está dizendo: acorda.
Acorda, igreja. Ramansirimanai. Não é tempo de se distrair. Não é tempo de baixar a guarda. Mas o Senhor está dizendo: aqueles teus são meus. E porque são meus, eu chamo agora a responsabilidade. Ah, mas eu vou correr risco. Corra risco, mas salve a tua casa, salve a tua família, salve o teu casamento. Porque o tempo é chegado. E o Senhor está dizendo: é um tempo difícil. Mas tem a mandere calabassúria. Tem aqueles que aí estão atentos. Tem aqueles que estão na brecha. E tem aqueles que estão vigilantes. Junte-se a esses. Junte-se àqueles que estão focados em salvar a sua casa. Porque os tempos são difíceis. Mas o Senhor está dizendo: eu conto com você. Eu conto com você. E através de você vou levantar uma geração forte. E essa geração vai se multiplicar, vai frutificar. Emanai. E não se assuste se os teus filhos levantarem de manassuri de canto, profetizando dentro da tua casa. Remandarabassúria. Não fique de calabassuri manai assustado. Se você vê-los, remanai, nas madrugadas de cara no chão. Yemancho de bavassúria. Porque o avivamento chegando, remanácia. Avivamento chegando, recalabassúria. Remanassiribadai. E vai começar dentro dos lares, remanai. É lá na tua casa. Remancho decai. Talvez você está achando até que isso é impossível. Ah, mas você vai ver. Você verá. Porque eu sou Deus. E eu escolhi, e eu separei, e eu levantei, e ninguém vai parar, porque eu estou dando velocidade. É uma geração que não vai caminhar, vai voar. Ei, minha narabassúria, vai voar. Assim diz o Senhor.